Olá, participante da FUNCEF, é muito bom a gente estar de novo aqui. Hoje a gente vai falar de economia, mas sem economês. É o desafio, é o meu compromisso aqui com os nossos analistas de investimentos que vão falar daqui a pouquinho. A pauta tem ovo, café, Trump, PIB, enfim, tem tudo que vocês têm ouvido falar nos últimos dias, tudo que tem aparecido no noticiário e que vale a pena a gente conversar para entender um pouco melhor, até para entender para onde que está indo a economia e, enfim, as perspectivas que a gente tem visto. Eu sou Eduardo, analista de comunicação, que como você está aprendendo aqui cada vez mais com essa turma, e aqui ao meu lado está esse trio aqui, né, famoso já aqui, Rafael Coimbra está aqui, o João está aqui, a Camila, que vão estar falando sobre todos esses assuntos. Mas, em primeiro lugar, eu acho legal que vocês falem um pouquinho de como funciona na equipe de projeções, né, de cenários econômicos, que aqui é a área de macroalocação da FUNCEF. Como é que funciona o dia a dia de vocês, as fontes, como é que vocês trabalham isso? Vocês, imagino, conversam bastante com o mercado também. Como é que é, João? É um prazer estar aqui novamente com vocês, né, Eduardo, Camila e Rafael. A gente tem uma rotina bem metódica, mas também flexível, né? Porque a gente tem um calendário, né, de indicadores que a gente sabe que são relevantes, a gente sabe quando vai sair e que precisarão ser analisados, né? Então, quando sai, por exemplo, o PIB, a gente sabe o dia que vai sair, a gente sabe que a gente vai ter que destrinchar os seus componentes e ver o que influenciou a elevação, o que influenciou a queda. Então, a gente tem esse calendário do que a gente sabe que vai ser preciso analisar, mas também acontecem questões específicas, né, no noticiário, coisas que a princípio não estavam no radar, mas que acaba sendo necessário uma análise. Então a gente acompanha as coisas que surgem também. E, por exemplo, tem a questão do DOGE, né, que é o departamento lá que o Elon Musk está tocando. Então tem esses novos dados, que a gente tem que entrar lá, a gente tem que analisar, a gente tem que ver se está fazendo sentido as contas. Então tem essa questão A agenda de vocês análises. É global, né? Quer dizer, tem dados dos Estados Unidos, tem dados da China. É o dia a dia repleto de dados, né? De análise de dados, né? Por isso é tão importante, né? A tecnologia é uma aliada importante, né? No nosso trabalho, né? Cada vez mais importante, né? Para lidar com essa quantidade de dados, para a gente conseguir produzir análises melhores, né? Então, hoje em dia a gente tem ferramentas, né? A gente usa muito programação, né? Agora a gente também passa a usar a inteligência artificial, né? No nosso trabalho. Essas ferramentas têm nos ajudado bastante aí, já fazem parte também do nosso cotidiano, né? São indispensáveis agora. É difícil a gente imaginar a gente produzir as análises que a gente produz sem essas ferramentas, né? Então, E é uma inteligência artificial chinesa, americana. Tô brincando. a melhor possível, a melhor possível que tiver. Não informaremos o endereço da inteligência artificial para a gente. Camila, e tem mais uma coisinha também que é o seguinte, né? Embora todo mundo trabalhe com bases de dados até parecidas, nem sempre os analistas concordam sobre as perspectivas, né? Já que a gente tem sempre falando de certeza, vocês também têm conversa com gestores de investimentos, com o pessoal de mercado também, né? Para trocar figurinhas, se é que posso dizer assim. Isso. Boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite. É muito bom estar aqui, mais um episódio, transmitindo a informação para vocês. Então, Eduardo, como você comentou, é isso mesmo, assim, a nossa análise não é só quantitativa, né? Não é só olhar os dados. A gente tem infinitas bases de dados, né? Porque tem várias instituições que calculam, por exemplo, o João comentou do PIB, a gente tem o IBGE que calcula o dado oficial do PIB, mas a gente tem outras bases de dados que também antevêm esse resultado, como, por exemplo, o monitor do PIB, que a FGV, o IBRE calculam, tem o do Banco Central, que é o IBCBR, enfim, nós temos várias bases de dados, são dados quantitativos,
mas a gente tem que ter também a análise qualitativa. Então, além de colocar nossa própria expertise, nosso conhecimento para avaliar esses dados e poder entregar uma análise, a gente acompanha também quais que são, como é que está a opinião do mercado, de outros analistas, de outros economistas, para a gente ver também, às vezes, algum ponto que a gente analisa de certa forma, ou esquece de analisar, ou a gente está vendo um ponto que o mercado não está vendo. Então, é muito importante ter essa gama também, essa variação de acesso a outras opiniões. Até porque a gente vai abrir a pauta hoje e o tema está aqui para mim, incerteza Trump, que é maravilhoso, porque o Trump é um prato cheio para vocês, né? Porque ele desafia as convenções dos agentes financeiros, né? Hoje mesmo que nós estamos gravando esse episódio é o famoso Liberation Day, né? O dia da libertação autodenominado lá, que tem a ver com as tarifas que seriam adotadas, né, em relação aos países que têm tarifas com os Estados Unidos. Então, vamos abrir por aí, então, Coimbra, né, que está aqui. O Rafael me chama aí de Coimbra, que é como a gente chama ele aqui na Fundação. O que a gente pode esperar da incerteza Trump? Mais incerteza? Ele tem um plano desenhado? Porque às vezes parece, quando eu vejo noticiário, e às vezes também o pessoal pinta um pouco assim, parece que é um troço meio aleatório, mas é isso mesmo, não é? Hoje a nossa expectativa é que essa incerteza seja um pouco dissipada, né? O Trump deve anunciar aí qual é a estratégia dele para as tarifas, né? Se ele realmente vai adotar tarifas recíprocas, né? É o que ele anunciou, né? Mas hoje a gente vai ter uma ideia da magnitude, da extensão dessas tarifas, né? A gente já veio conversando aqui, acho que falou até no último episódio, a gente conversou sobre isso, né? Das motivações do Trump, né? Tentar melhorar a balança comercial, usar a questão das tarifas como moeda de troca, tentar resgatar a indústria americana, né? A indústria americana foi para o México, foi para países asiáticos, né? O Trump vê também nas tarifas esse incentivo em trazer de volta a indústria americana para o solo americano, né? Resgatando os empregos, enfim. Existe também essa expectativa do Trump, né? Faz parte aí dessa estratégia das tarifas, que é uma estratégia um tanto quanto também, digamos assim, conturbada, né? Ninguém sabe exatamente quais são os planos do Trump, né? Se isso não vai ser um tiro no pé, né? Isso já começa a gerar um impacto negativo ali na atividade econômica dos Estados Unidos, né? Toda essa incerteza, né? Isso que eu achei interessante, Coimbra e Camila e João também, né? Porque eu tenho visto o pessoal falando, por exemplo, indústria automobilística, né? Ele vai subir tarifa. Mas boa parte de um carro hoje vem de outros países. Ninguém produz todos os componentes de um carro. Então, a própria indústria americana vai ser afetada pelas tarifas, vai mexer no preço do carro. Então, em que medida essas tarifas são uma tentativa, talvez, de evitar uma recessão americana ou podem levar a uma recessão americana? Como é que vocês estão vendo isso? Então, Eduardo, o que acontece? Está rolando muito esse papo aí pelo mercado de se vai ter recessão americana, se não vai. Como o Coimbra comentou sobre a indústria, que o Trump está tentando dar uma impulsionada, a indústria tem vindo mais desacelerada, a própria economia americana está mais desacelerada, eles ainda estão com uma inflação persistentemente alta, e as taxas de juros num patamar também considerado alto para os Estados Unidos. Então, isso tudo desacelera a economia e ainda tem aí a incerteza sobre todas essas tarifas que o Trump fala toda hora. Então, fica essa conversa de, vai ter recessão, não vai ter. Mas, se for isso mesmo que a gente está vendo, que o mercado está vendo de desaceleração da economia, pode vir a se concretizar o nosso cenário de corte de taxa de juros lá, né? Que são 3 cortes esse ano ainda. Então, como o Fed gosta de falar, né? O Banco Central americano, vamos avaliar aí os próximos dados para a gente ter mais certeza. No momento tá o famoso, o mercado vai falar o manteu, né? A piada do mercado aí. Manteu nos Estados Unidos por enquanto, né? Eles seguraram e o próprio Fed tá curioso sobre o Trump, né? Mas caindo a taxa de juros, João, em tese para nós é melhor aqui no Brasil, né? Abre um dinheiro novo aqui para o Brasil, né? Com certeza. Como
a gente já conversou em outros episódios, se as taxas de juros nos Estados Unidos estão mais baixas, significa que o dinheiro vai estar mais disperso ao redor do mundo. Circular, Não vai circular. Vai circular o dinheiro, não vai ficar concentrado lá. Então, se concretizado esse cenário, que é bem possível, né? O mercado está esperando 2 cortes nas Fed Funds, né? Que são as taxas de juros dos Estados Unidos. A gente está esperando 3, mas, assim, de qualquer forma, já seria algo bastante positivo para a gente aqui, esses 2 cortes, né? Para nossa taxa de câmbio, para nossa inflação. Então, Como o João já tinha comentado, né, em outro episódio, né, aumenta o diferencial de juros, né? A gente está caminhando para uma direção oposta, né? Mas a perspectiva é que eles cortem a taxa, e aqui no Brasil a gente está aumentando a taxa de juros, né? O João já explicou esse... O cara olha para nossa taxa e fala assim, podia Aumenta a tirar um atratividade, pouquinho. né? Aliás, eu vou pedir para vocês explicarem uma coisa para mim e para os nossos participantes. Por que que nos Estados Unidos, quando eles anunciam taxa de juros, é um range, É uma banda. é uma banda, tipo assim, é de 4,25 a 4,5, se eu não me engano agora, e o Brasil é um número cravado. Qual que é a diferença? Nem sempre foi assim. Eu acho que parte mais da estratégia mesmo de política monetária, né? Nos Estados Unidos eles passaram a adotar essa estratégia mais, digamos assim, flexível. Né? Se eu não me engano, desde a crise de 2008 eles passaram a adotar essa estratégia, né? Mas também eles adotavam um número fixo ali, né, para meta. Não era um range, né, um intervalo. Mas é mais uma estratégia mesmo da autoridade monetária ali. Se vai optar por mais ou menos flexibilidade ali na taxa de juros, né? é uma questão técnica, né? Porque tem o limite superior ali e o limite inferior das taxas. Então, eles têm essa liberdade, igual o Coimbra falou, de perseguir um ajuste entre essas 2 bandas para a melhor condução da política econômica. Porque a gente no noticiário, a gente fala assim, taxa Selic, mas tecnicamente é a taxa Selic meta, né? Quando o governo anuncia uma meta que ele vai buscar Sim. e ele vai levar Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem a Selic meta em 14,50, né? Perdão, 14,25, né? 25. A gente espera mais uma alta de 50 e outra de 25 levando para 15, né? Mas hoje está em 14,25. Mas quando a gente olha a taxa efetiva, não a taxa meta, ela é 10 pontos percentuais abaixo, né? Então ela está em 15%. Então a meta é o que é o que é buscado, né? Mas efetivamente não precisa ser exatamente a meta. Então, tendo uma banda, fica mais tranquilo para o Banco Central, para o Fed, para trabalhar. Mas, no geral, a taxa de juros dos Estados Unidos efetiva fica no meio do caminho ali entre a banda superior e inferior, digamos assim. Meio que uma média, assim. Vocês podem explicar um pouquinho melhor a taxa efetiva, só para o participante entender, assim, o que é a diferença o que é a taxa efetiva de juros da economia? O que tem essa diferença? Assim, quando a gente usa o termo efetivo aqui, é a taxa em que realmente o negócio foi fechado, né? Fechamento mensal, assim, meio que o acumulado real. E a base sempre é anual, né? Então, quando a gente fala em taxa de juros, a gente está usando uma base anual, né? Referência anual. Então, 14,25% ao ano, né? Uma taxa anual. Não é mensal e nem diária, né? Então, se você quer a taxa diária, você tem que transformar, né? Calcular a taxa equivalente. Então, e voltando então nos Estados Unidos, a gente já citou a questão da inflação, né? Uma questão que está todo mundo conversando, e não só nos Estados Unidos, mas em vários países, Brasil incluído. O que segura a inflação americana? O mercado está aquecido. Um tempo atrás a gente conversou aqui que o próprio mercado de emprego, né, de trabalho nos Estados Unidos estava hiperaquecido, estava difícil dar conta. Como é qual que é a situação dos Estados Unidos? A gente há um bom tempo observa uma economia resiliente, né? É possível lembrar que alguns anos atrás, uns 2 anos atrás,
a discussão de recessão nos Estados Unidos estava bem forte. O mercado falava, não, vai ter recessão, porque essa curva X inverteu em relação à outra. Então, sempre que isso acontece, tem recessão. Essa discussão está voltando agora também. Né? Estamos esperando até agora, relembrando que aqui na FUNCEF a gente sempre falou, não acreditava nessa narrativa. A gente E a gente também não acredita agora, né? Porque essa narrativa voltou agora com a registrado certeza aqui. do Trump, né? Das medidas Vocês não acreditam numa recessão? por hora, não. Hoje não. Do que vocês estão enxergando, não. Desaceleração. E só para deixar registrado, recessão tecnicamente é 2 trimestres consecutivos de contração da atividade, né? Então, pode ser que em um trimestre, por exemplo, no primeiro trimestre, a gente veja uma contração da atividade, que existe grande chance de acontecer quando a gente olha o nowcasting, né, feito pelo Banco Central de Atlanta, né? Que ele tenta acompanhar como que está a atividade econômica naquele momento. Esse indicador de nowcasting do Fed de Atlanta, ele indica que a atividade econômica está contraindo. Então, pode ser que nesse primeiro trimestre a gente, de fato, veja uma contração, mas isso tecnicamente não seria uma recessão. Então, a gente não vê 2 trimestres consecutivos de contração da atividade econômica nos Estados Unidos. Esse critério também de classificação de recessão também é bem subjetivo, né? Então, não me pergunte qual que é a melhor medida, né, para você avaliar se há ou não recessão em um país, né? Isso aí gera controvérsia, né, Mas é o conceito que na economia. Mas está posto hoje, né? a gente pode considerar como análises, né? padrão, né? O que eu tinha falado sobre uma análise quantitativa, né? Você tem os dados, os números, então, econometricamente falando, matematicamente falando, sempre que tem 2 trimestres de contração, ou seja, de resultado negativo, você tem uma recessão. Mas não necessariamente a análise qualitativa, né? O resultado qualitativo disso, que é a subjetividade, tem esse resultado. E no nosso caso, a gente acredita que vai ter uma desaceleração, mas não Mas, recessão. voltando na sua pergunta que não foi respondida, que era a questão da inflação, esse é um cenário, né, só para reforçar, que é um cenário em que a economia dos Estados Unidos, ela sempre foi muito forte, ela continua muito forte, então é difícil você botar um freio, puxar a rédea da economia dos Estados Unidos. Então, se a economia tem dificuldade de se esfriar, então os preços continuam pressionados, né? Então, a gente tem o mercado de trabalho continua resistente, a demanda das famílias continua resistente. Então, a gente vê sinais de desaceleração que podem arrefecer a pressão sobre os preços, né? Que é o nosso cenário de arrefecimento de pressão sobre os preços, o que vai dar espaço para corte das taxas de juros, mas não um cenário de muita desaceleração da atividade e nem muita desaceleração da inflação. A gente espera ter alguma resposta hoje, né, com o anúncio das tarifas, né, sobre qual pode ser ali o impacto, né, nos preços, né, dos Estados Unidos. Ainda há muita incerteza, né, a gente não sabe ainda a dimensão, né, John, até onde vai isso, né? Voltando nesse aspecto, antes de começar a gravar, a gente até conversou rapidinho. Relação tarifas Brasil, vamos trazer para o Brasil aqui. Como é que está a nossa relação com os Estados Unidos? O que em tese poderia ser mais afetado hoje? Agronegócio, talvez? O que é? Sem dúvida, agronegócio, né? Principalmente o etanol. Que essa é uma discussão que o Trump já endereçou algumas vezes, né? Ele fala que nós estamos... No governo anterior, né? Houve um acordo ali temporário, né? Para que não houvesse taxação sobre o etanol brasileiro, né, que é vendido para os Estados Unidos. Então, assim, eu acho que o agro está com o sinal de alerta ligado ali, né, o sinal amarelo. Mas não só o agro, né, o Brasil, ele aplica para os Estados Unidos uma tarifa média, né, de todos os produtos de cerca de 13%. Né? 13%. Enquanto os Estados Unidos aplicam uma tarifa média para os produtos brasileiros de 2%. Então, a gente tem uma diferença aí de 11%, né? De 11 pontos percentuais, melhor dizendo. Então, o Brasil, né, considerando essa estratégia do Trump de adotar tarifas recíprocas, né? Então, o Brasil está diretamente aí
vai ser diretamente afetado, né? Se realmente essa estratégia for adotada. Desconsiderando tudo isso, que com certeza num próximo episódio a gente vai destrinchar, eu imagino que conversa de bar de analista de investimentos é isso aí, né? Eles estão ali discutindo sobre o Trump, sobre tal, entre futebol e Trump, essas coisas. Mas vamos para o Brasil. O Brasil já tem bastante coisa para a gente falar, independentemente das tarifas, né? A primeira delas, né, Camila, tem a ver com o PIB, tem uma discussão muito grande. A gente tem visto que a pesquisa Focus toda semana ultimamente tem baixado um pouquinho a projeção de crescimento do ano, né? Até vale falar, né, que a Camila já falou sobre players de mercado. A pesquisa Focus tem o quê? Entre 150, mais ou menos, players de mercado que fazem suas projeções. Aquilo ali é uma média ponderada ali uma mediana, melhor dizendo, né? Que das previsões de todo mundo, né? Então, como é que vocês têm visto essa questão da atividade econômica do PIB brasileiro? Perfeito. Na pesquisa Focus, a gente tem bastantes instituições que contribuem, incluindo a FUNCEF. E lá está por volta de quase 2% a previsão de PIB para o final de 2025. Para não dizer 2%, está ali 1,98% por aí. Que para a gente, Eduardo, está até otimista, assim, porque a nossa previsão é por volta de 1,4%. Por quê? A gente está vendo uma economia também mais desacelerada aqui no Brasil. A gente está vendo as famílias com bastante endividamento, o crédito está caro, que isso é óbvio, né? Você está com uma taxa de 14,25% ao ano de Selic, os empréstimos naturalmente ficam mais caros. E quando você tem uma família que já está com dívidas, isso acaba pesando mais ainda. Então, estão acontecendo alguns esforços por parte do governo também para tentar impulsionar esse consumo. A gente até vai falar depois. Eles liberaram aí o empréstimo do FGTS e, em princípio, isso seria para estimular consumo, mas a gente vê isso, na verdade, acontecendo, as pessoas pegando esse empréstimo para pagar outros empréstimos que elas já estão mais com a corda no pescoço. Então, isso tudo contribui aí para a desaceleração econômica. Taxa de juros mais alta também, na matemática, lá na econometria, é isso, taxa de juros mais alta, atividade menos aquecida, né? Um dos ângulos do produto brasileiro é o consumo das famílias, né? E o consumo das famílias meio que tá no limite aí, né? Até porque isso aqui é título desse podcast, o ovo e o café. O que aconteceu com o ovo e o café? Não dá mais para tomar café da manhã. Estamos deixando para tomar café na FUNCEF aqui, né? Não estamos tomando em casa. O que houve? O que houve aí, Coimbra, com o ovo e o café? Por que os ovos de galinha já vem recuando, né? É uma boa notícia, né? Agora o café continua em alta, né? Houve um aumento da demanda por café no mundo, né? Os países asiáticos consumindo mais café, esse é um dos pontos, né? Uma das justificativas. O ovo não subiu só aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Eles tiveram um problema de gripe aviária, né? Isso prejudicou a produção de ovos nos Estados Unidos. Isso às vezes abriu investigações, né? Para apurar a falta de ovos no mercado. Muita politicagem também. As galinhas estão em greve. Teve uma quebra ali de oferta quando teve aqui no Brasil também, mas aos poucos os preços vão recuando, né? Mas o café realmente, os preços continuam subindo, a perspectiva... Por hora não tem perspectiva de queda do preço do café, né? Eu já li também que ovo de Páscoa também, chocolate da Páscoa também vai ser alto, né? Que diz que o cacau triplicou. O preço do cacau também, que vem subindo desde o ano passado também. A Páscoa passada também, o cacau subiu bastante, né? Antes da Páscoa. Esse ano não deve ser diferente, infelizmente. O que eu acho interessante, que tem a ver com várias conversas que a gente teve, é que às vezes a gente não percebe que todos esses produtos da nossa mesa, hoje eles são commodities, são mercadorias globais, né? Tem um mercado global aí atuando, gente consumindo, né? Eu lembro bem quando eu, às vezes, cobria, por exemplo, a questão da cana-de-açúcar no Brasil, que o usineiro decidia, né, se ele ia transformar em álcool ou ia vender açúcar para a Índia, ou ia fazer... Então, não dá mais para olhar só para dentro, né?
a gente abriu o podcast, né, falando da quantidade de dados que a gente analisa, né, e aqui não é diferente, né, a gente tem que olhar a produção agrícola não só do Brasil, mas de outros países, né, Estados Unidos, né, Argentina, países asiáticos, né, europeus. Commodities também, que já abre um leque enorme só nisso aí. Isso tudo afeta PIB, afeta câmbio, tudo a gente tem que olhar. Antes no que o Coimbra está falando, um bom exemplo disso é quando a Rússia invadiu a Ucrânia, né? Que a Ucrânia, sendo um grande exportador de grãos, afetou o preço de grãos no mundo inteiro. Afetou o preço de grãos aqui, afetou o preço de grãos na Argentina. Então, o mercado é global, né? Se falta em um país que costumava produzir bastante, naturalmente o produto de um outro país que fornece algo similar, ele vai estar mais caro, porque, né, tem menos oferta. Reajusta, o cara aproveita o momento, né? E o João tocou nessa questão da guerra, né, do conflito, né? Mas desde a pandemia e o movimento foi acentuado pelo conflito, né, entre Rússia e Ucrânia, a gente está vendo uma alta expressiva dos alimentos, né? Commodities agrícolas, né? E junto com isso também desafios ali climáticos, né? Uma piora das condições climáticas, sobretudo no ano passado. Isso fez com que o preço dos alimentos subissem bastante, né? Então, é um desafio grande, né? Acho que todo mundo tem sentido no dia a dia como está mais caro fazer o mercado, né? Eu li esses tempos que na Suécia estavam boicotando supermercados na Suécia por causa de aumento de preço. Então, o troço, se aquele povo pacífico e ordeiro está boicotando, é porque a coisa está ruim, né? Mas tem uma coisa legal do IPCA da inflação, que é o seguinte: a gente ouve muito isso, alguém falando assim, a inflação está 5, mas está errada porque no meu bolso eu sinto muito mais, né? Mas eu acho até interessante, quem tiver interesse em entrar lá no IBGE, você pode abrir a planilha do IPCA, né? Que ele mede o preço de vários serviços, né? De manicure, café. São mais de 400 itens. Então, assim, a gente monitora grande parte deles. Vocês estão acompanhando e tem também variações regionais, né? No IBGE mede variações regionais e tudo mais. Então, assim... Mas é um parâmetro, né, para a gente saber. Tem até alguns outros indicadores que são mais específicos para quem é de classe mais alta, mais amplo, mais fechado, mas a ideia é essa, né? Ter uma grande cesta, né, de produtos e tá sempre, o IBGE está sempre medindo essas variações, né? Sim. A inflação tem pesado mais para as famílias de baixa renda, né, justamente porque para essas famílias o peso de alimentos é maior, né? Então eles têm sentido mais no bolso a alta dos alimentos, né? Então, para as famílias de baixa renda, realmente esse aumento dos alimentos tem prejudicado bastante, né? Tem feito com que as famílias se endividem, né? Tentar sobreviver ali no dia a dia, um cenário complicado. É até o que a Camila falou já, né, da questão do endividamento das famílias e tudo mais, e a gente vai tocar agora nesse ponto, né? Então, assim, a gente está com uma perspectiva de ter uma desaceleração da nossa economia do crescimento. Você quer colocar mais dinheiro na rua para fazer o dinheiro circular, o governo tem tomado algumas medidas, né? Nós vamos falar de algumas delas. Tem aqui o Pé de Meia, que é o programa do governo, para estudantes do ensino médio, né? Ensino médio. Que é um dinheiro que você recebe quando completa cada período, João? Me recorda aí. Tem um cheque, digamos assim, né, para o aluno completar o ensino médio, e ele vai se tornando eletivo para receber parcelas desses valores. Com base na frequência. De acordo com a frequência, de acordo com o seu desempenho acadêmico. Então, ele tem que passar de ano, ele tem que ir na escola. Frequentar as aulas, né? E, de acordo com isso, o governo vai repassando parcelas desse pé de meia para ele, que seria um incentivo, né, ao estudante completar
completar os seus estudos, né? Há discussões de se isso seria ou não um incentivo válido, acho que não cabe a gente entrar nesse mérito. Há também a discussão de qual seria o impacto disso em termos orçamentários, né? Possivelmente cerca ali de 2 bilhões por ano, então dentro das contas totais do governo, talvez não seja um número que a princípio chame atenção, porque as contas são na casa de trilhões, né? Então, está falando de 2 bilhões, não parece muito, mas lá no final do ano, para fechar a meta, pode fazer diferença. E como você estava falando em termos de atividade, né? A gente está, por um lado, o governo federal tenta estimular o consumo das famílias, né? Tem a questão do pé de meia, que é um incentivo a permanecer na escola, que naturalmente também se converte em dinheiro em circulação, que aumenta o consumo, né? Que aquece, em tese, a atividade econômica. E, por outro lado, tem o Banco Central tentando frear a economia. Então, a gente está, no momento, com a política meio dicotômica. Então, vamos ver qual que vai pesar mais no final do ano. O governo também anunciou algumas medidas de crédito, né, para o trabalhador. A questão que a Camila já falou, né, do FGTS, mudou as regras em relação ao saque aniversário, né? E tem a questão também do consignado, né, para o trabalhador da iniciativa privada, que o governo trouxe novas regras, né? Mas essa questão é sempre muito delicada para qualquer governo, né? Você, ao mesmo tempo que você quer conter a inflação, porque a inflação penaliza especialmente a classe mais baixa, que não tem tantos mecanismos de proteção, né, da inflação, ela sente no bolso. E, ao mesmo tempo, você quer proteger isso, mas você também quer que a economia cresça, né? Como é que vocês estão vendo em relação aos dados de crédito, por exemplo, que ajudam a gente a balizar, né? A gente tem aqui no Brasil o Serasa, Banco Central, eles têm essas fontes de dados que vocês consultam. Como é que está essa situação aí, né, Fran? A Camila já introduziu um pouquinho, né, a situação das condições financeiras aí das famílias. O que a gente vê é um alto endividamento das famílias, assim, um comprometimento de renda com o serviço da dívida, né, que é juros e amortização também, num patamar elevado. E um dado que chama muita atenção também é a inadimplência, né? Então, cerca de 45% da população adulta no Brasil está inadimplente, né? Considerando não só os pagamentos aos bancos, né, mas considerando também conta de luz, água, energia, telefone, né? Esse é um número bem expressivo, né, que chama bastante atenção, né? Quase metade da população adulta inadimplente com dificuldade para pagar as contas, né? Então, é um cenário de endividamento alto e que se traduz nessa dificuldade de pagamento, né, de inadimplência, né? Então, mesmo com a medida do governo, né, de criar essa nova linha de crédito, né, o consignado privado, né, também chamado de crédito ao trabalhador, como a Camila disse anteriormente, né, a gente vê pouca possibilidade disso efetivamente virar consumo, né? A gente vê mais uma oportunidade de você pegar um crédito mais barato, né, porque como tem a garantia do FGTS, né, ele tem uma taxa de juros um pouco menor do que as linhas atuais de crédito. E a nossa expectativa é que esse crédito seja utilizado, esse empréstimo seja utilizado para pagar outras dívidas mais caras, né? Então, a gente é um pouco pessimista, assim, com essa expectativa, né, de um impacto positivo, né, no consumo, né, vindo do crédito consignado, essa nova linha de crédito, né? Dado essas condições financeiras das famílias extremamente delicadas, né? Uma inadimplência alta, um endividamento altíssimo, dificuldade de pagar as contas. Família quer sempre limpar o nome para poder ter crédito depois, é um valor muito importante, né?
Quando a pessoa não consegue pagar a conta de água e luz, como acontece às vezes, a gente vê os indicadores, é porque a pessoa está realmente numa situação muito, muito complicada, né? Mas a pergunta de $1 milhão para vocês é essa que leva a gente para o nosso final do episódio, porque o melhor tem que ficar sempre no final, né? Que é a questão da taxa de juros no Brasil, que é uma discussão que está se prolongando há muito tempo. Nós tivemos a transição no Banco Central, né, o novo presidente. Já tivemos uma alta, né? Nós estamos com 5 altas seguidas, estamos no maior patamar aí desde 2016 da taxa. E muita discussão entre vocês, analistas, sobre e agora, né? Porque, pelo que eu estou vendo aqui, os Estados Unidos não estão nesse próprio momento de incerteza que afeta a gente. A inflação no Brasil está fora da meta já, né? Está até fora da banda mais alta, né? Do teto da meta. E aí? O que vocês estão vendo diante da última decisão do Copom, né, de subir a taxa em 100 pontos percentuais, né, passando para 14,25%, e já antecipando também, né, o Comitê de Política Monetária já antecipou uma nova alta, mas de menor magnitude, né, a gente espera que seja 50 pontos percentuais, né, essa é a nossa expectativa. Então, diante da decisão, a gente mudou o nosso cenário, né, isso a gente estava com um cenário que a Selic chegava em 14,25, né, e parava por aí, né, a gente não teria novos aumentos, mas como o Banco Central já antecipou, né, um novo ajuste na taxa de Selic, então a gente já incorporou isso, não só esse aumento de 50 pontos percentuais, mas um adicional de 25 pontos percentuais, levando a Selic para 15%. Então, quando a gente alia esse juros no patamar tão elevado e as condições financeiras das famílias, como já foi comentado, né, a inadimplência elevada, a dificuldade de conseguir crédito elevada também. Então, isso reforça, né, o nosso cenário de desaceleração da atividade econômica. Então, é por isso que a gente não enxergava necessidade, não só não enxergava, como ainda não enxergamos necessidade de aumentos adicionais na taxa Selic, mas a gente mudou o cenário dado a sinalização do Copom no seu último comunicado de que possivelmente haverá uma nova elevação na próxima reunião. Lembrando que não teve a sinalização da magnitude, mas já houve a sinalização de que terá mais um aumento. Então, esse cenário que o Coimbra falou é o nosso cenário fundação, né, GEMAC. Que a gente espera, né? Que a gente espera chegando a 15%. Diante desse cenário também, né, que a gente tem de uma atividade econômica desacelerando esse ano, né, a gente vê a possibilidade de corte na taxa Selic ainda esse ano, no final do ano, né, na reunião de novembro e dezembro. 2 cortes ali de 25 pontos percentuais, né? Então a Selic poderia encerrar o ano em 14,50, né? Então a gente ainda tem esse cenário, né, de corte na Selic, né? A gente ainda enxerga essa possibilidade diante da nossa expectativa, né, de desaceleração da atividade econômica, né? Como a Camila falou, a gente está com uma projeção do PIB abaixo do mercado, né? Então, chegando taxa Selic a 15 e depois já iniciando o ciclo de corte em novembro desse ano, por aí, voltando para 14,50 no final de 2025. Então, do ponto de vista de investimentos, assim, o cenário segue mais ou menos parecido, né? Renda fixa muito atrativa. E assim, tem essa correlação, né? Acho que o participante é bom ele ter essa correlação, porque assim, quando a taxa está muito elevada, você tem menos propensão a colocar dinheiro na bolsa, por exemplo, né? Que tem um grau de incerteza muito maior. Sobretudo agora, né? Com uma incerteza sobre a atividade econômica nos Estados Unidos, né? No início do ano até a gente viu uma entrada, né, de capital, a gente comentou isso, né? Nos episódios anteriores, né? Do Brasil se beneficiando um pouquinho, né, dessa saída dos investidores dos Estados Unidos, né, das Big Techs, enfim, procurando... Acharam que as Big Techs estavam muito esticado o preço, estão ajustando, né? E foram buscar outras alternativas de investimentos ali, né, países mais contados, né,
que sofreram mais nos últimos anos ali, né? Então houve esse rebalanceamento, digamos assim, da carteira, né, do investidor internacional. O Brasil se beneficiou, né, tem se beneficiado agora no início do ano, mas as incertezas continuam, né? Então a renda fixa, como você falou, continua extremamente atrativa, dada essa taxa de juros, né, uma taxa real de juros de quase 8%, né, cerca de 8%. Então, renda fixa continua sendo um investimento atrativo aqui no Brasil. Excelente, pessoal. Antes de encerrar o nosso episódio, eu quero dar espaço para as considerações finais, começando da Camila aqui à minha direita. Queria agradecer mais um episódio. E se vocês, nossos espectadores, tiverem alguma dúvida, algum comentário, sintam-se à vontade para deixar aí no campo de comentário, que a gente tenta trazer numa próxima, responder. E é isso. Muito obrigada, Eduardo, Rafael Coimbra e João. Sempre muito bom compartilhar essa mesa com vocês. Obrigado, Eduardo, Camila, Coimbra. Obrigado aos espectadores. Como a gente já falou em outras oportunidades, né? Se tiver dúvidas, deixe nos comentários que a gente tenta sanar no episódio seguinte. Se tiver alguma sugestão de tema, se tiver uma sugestão de isso aqui talvez tenha ficado um pouco complexo, não deu muito bem para entender, a gente tenta deixar com menos economês ainda. Então esse feedback para a gente também é super importante. E obrigado novamente, nos vemos no próximo episódio. Agradecer também a todos que nos assistiram, né? Agradecer vocês aqui, a Camila, ao João e ao Eduardo, né? Foi um prazer fazer mais esse episódio com vocês. E é isso, participem, comentem lá, elogiem, critiquem, né? Compartilhem, engajem. É importante participar da opinião, dar esse feedback, né? Se está gostando ou não, se é relevante ou não o tema que a gente vem abordando aqui nesses episódios, né? Nesse podcast. Então, certamente teremos atualizações sobre taxas dos Estados Unidos. Esperamos que até o próximo episódio o café tenha baixado, o ovo e outras tantas coisas. A gente te agradece a vocês, participantes, e é isso que eles falaram. Vocês podem deixar seus comentários gentis aqui embaixo e tirar dúvidas. Nós estamos aí em breve, 6º episódio do Sei Economês. Até a próxima.